Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para uma aula de revisão sobre gestão financeira, decisões de financiamento e passar um pouquinho sobre decisões de investimento. Bora lá, a gente já está aqui, deixa eu pegar meu lápis daqui, vamos supor que a gente vai abrir uma clínica aí, né? Onde a gente vai ser responsável por 10 a 14 médicos. Vamos supor que a gente tem que fazer um investimento aqui de 2 milhões de reais e a gente vai ter lucro aqui de 500 mil no primeiro ano, 500 mil no segundo e 5 milhões aqui no terceiro ano, ok? Então, fazendo essa análise de investimento, né? Então, a gente está supondo que vai abrir uma clínica, a gente utilizou aqui uma taxa de 10%. Com essa taxa de 10%, a gente chegou aqui num VPL, lucro líquido, valor presente líquido, de 2 milhões e 600 mil, ok? E aqui dentro, né? Deixa eu só tirar esse aqui. E aqui dentro, o que, que nós temos, né? Uma TIR de 51,04. Essa TIR de 51,04 deu um payback aqui de mais ou menos aqui 2,3, 2,4 anos, ok? E trabalhando com essa taxa, o que, que nós temos aqui, né? Trabalhando com essa taxa, vendo aqui o fluxo de caixa, né, da TIR, né, o que a gente tem de funcionamento da TIR, a gente vê que a nossa TIR, taxa interna de retorno, é de 51%. Aqui nós estamos em 36, então se continuasse, aonde cruza esses dois gráficos, mais ou menos aqui, aqui seria 51%. Como deu menor, né, a nossa taxa de 10%, então a gente estaria aqui 10%, trazendo aqui, né, mais ou menos, vai dar aí um valor presente líquido de 2 milhões, 2.624, ok? Então, como a nossa TMA ela é menor do que a TIR, né, que é o caso que está aqui, o nosso projeto é ok, ele está dando dinheiro, perfeito? Então, essa é uma decisão de investimento, a gente decidiu investir numa clínica, uma revisão, beleza? Aí, para a gente pegar esse dinheiro, nós temos duas opções. A primeira opção é trabalhar direto somente com o dinheiro dos sócios, e a segunda opção, ok? A segunda opção, a gente trabalhar com uma parte vinda de capital próprio dos sócios e uma outra parte vindo através de dívidas. Por que que isso é interessante? Por que que a gente estudou e viu que isso é interessante a gente trabalhar com essa segunda opção? Porque quando a gente avalia essa parte de trabalhar a parte de financiamento, a gente vai ver que a gente tem uma parte de alavancagem financeira que a gente não tem trabalhando somente com o dinheiro dos sócios. Quando a gente trabalha com o dinheiro dos sócios, num exemplo hipotético, a gente vai ter um lucro maior. Mas quando a gente trabalha com o dinheiro de dívida, né, ou dinheiro emprestado, vamos falar assim, a gente vai ter que um valor de despesas financeiras, né, esse valor que está aqui, que vai fazer com que o nosso lucro líquido caia. Se o nosso lucro líquido cai, com certeza a gente vai pagar menos imposto de renda. Pagando menos imposto de renda, a gente tem aqui um exemplo hipotético, que é o custo da dívida. Nesse caso, o custo da dívida, ele vai reduzir, porque a gente vai descontar o valor do imposto de renda. Por que que é isso importante? Vamos voltar aqui. Isso é importante porque quando a gente pega um dinheiro de dívida, esse percentual do valor da dívida, que a gente vai ver que é o nosso KD, que ele multiplica essa taxa ID, a gente desconta um menos o imposto de renda, né? Por isso que nós temos aquela fórmula que nós utilizamos aqui, nesse momento. Perfeito? Então veja que isso a gente está trabalhando no custo da dívida, esse ponto que está aqui. Por outro lado, a gente tem que pensar em torno de risco e retorno, né? Então, risco e retorno, a gente sabe que existe uma parcela que é não diversificável, uma parcela que é diversificável. A gente tem que trabalhar esses riscos, né, para poder ver o que, que pode ser feito para determinar a taxa de retorno. Então, como que a gente define uma taxa de retorno? Aqui a gente está falando da empresa, perfeito, e aqui a gente, por outra via, a gente está falando somente dos sócios, né, que a gente está chamando de KS, seria um KS. Então, como é que a gente determina esse valor aqui? Por semelhança do mercado, ou então por esse CAPM, né? Por esse modelo aqui. Então, como é que a gente utiliza esse modelo? Esse modelo é utilizado por essa fórmula que está aqui,
onde a gente tem o RF, taxa de aplicação de renda fixa. Por exemplo, a gente viu que se a gente aplicar aí na taxa Selic, né, do governo, Tesouro do governo, a gente vai ter mais ou menos 14% ao ano. Então, a gente pode esperar mais ou menos uma taxa dessa. O beta eu já explico. O retorno do mercado é das empresas que estão mais ou menos no mesmo setor, vamos supor, das clínicas que a gente conhece. E esse RM menos RF é o prêmio de risco do mercado, certo? Que a gente avalia. Vamos analisar o beta. Então, o beta aqui explica o que quer dizer o beta para cada uma das empresas, né? Maior do que um, menor do que um, né? Dá uma lida aí, né? Para o vídeo, dá uma lida para vocês relembrarem. E vamos pegar aqui um exemplo antigo aqui. Esse aqui é um exemplo antigo da Vale, onde a gente pegou aqui abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente pegou aqui mais ou menos uma evolução aqui de como que estava a carteira aí de ações, carteira de ações da Vale, né? E a partir daí, nós colocamos aqui os valores, né? Vou voltar. Então, aqui é 7, 8, 9, 10, 10,5 e 11. Então, a partir daqui, nós digitamos cada um desses valores e a gente traça uma linha de tendência e a linha de tendência vai nos dar esse grau aqui, né? Dessa curva de subida. Ah, professor, como é que faz isso? Eu não estou lembrado. Então, vou pegar aqui no Excel novamente. Então, para a gente construir o gráfico, seleciono os dados, inserir gráfico, vou pegar o mais simples. Dentro desses gráficos, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da linha. Eu vou vir aqui em adicionar linha de tendência. Então, botão direito, adicionar linha de tendência. Aqui, eu vou selecionar exibir a equação do gráfico e exibir o valor do R quadrado. Definir a intersecção não precisa não. Então, esses dois, veja que aqui já puxou os dados, né? Eu só vou aumentar aqui para vocês verem como é que a gente fez rapidamente. Então, quanto mais perto tiver do 1 aqui, o R quadrado, então está ok, né? Quanto mais perto de 1, está ok. E aqui nós temos aqui esse grau que está aqui, né? A curva de subida, que seria o nosso beta, ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, aqui, né? Então, a gente calculou o beta e a gente vê, olha, e se o beta for igual a zero? Se o beta for igual a zero, vou voltar lá na fórmula. Se o beta for igual a zero, é o que está aqui. Se esse beta for igual a zero, o KS é igual ao RF, que seria uma taxa de mercado aí, né? Que seria totalmente ok. Então, não é afetado pelas variações do mercado. A empresa vai pagar aquilo que ela está... se uma empresa for ruim, não vai afetar ela. Ou seja, se ter um atentado lá no 11 de setembro, igual aconteceu lá nos Estados Unidos, a Torre Gêmeas, ela vai continuar ganhando dinheiro, né? Se for positivo, rende mais. Se for negativo, vai cair 2 vezes mais, beleza? Esse aí é o beta. Aqui é um exemplo de como que a gente calcula, né? Um exemplo que a gente trabalhou dentro de sala de aula. Aqui está a fórmula, aqui é a aplicação do RF, do beta, o retorno do mercado e novamente o RF, beleza? Essa taxa que nós calculamos é a dos sócios, é o KS. Então, se a gente está olhando lá em cima a dívida e os sócios, isso aqui a gente está calculando dos sócios, beleza? Que ele vai colocar dinheiro através de compra de ações, enfim, ele está colocando dinheiro na empresa, perfeito? Não é dívida. Então, para a gente ver como é que a gente calcula, então, de um lado nós temos os investimentos, de um lado a gente tem dívida, de um lado a gente tem o KS, que é do capital próprio, né? Essa aqui é a forma para a gente poder calcular o custo médio aí do ponderado de capital, ok? E a partir daí, como é que a gente faz essa fórmula? Essas duas que estão aqui, essas duas partes que estão aqui, né? Essas que estão aqui é relativo às dívidas, perfeito? Esse que está aqui, né? Esse que está aqui, esse que está aqui é o nosso KD, né? Que é o K da dívida, e esse que está aqui é o nosso KS. Então, como é que a gente faz? A gente faz aqui, a gente calcula um percentual da dívida, percentual do capital próprio, simplesmente a gente faz um percentual, e aqui a gente calcula a parte das dívidas e a parte do sócio, e depois a gente soma, perfeito? Então, a gente fazendo isso, esse aqui vai dar 40%, aqui 60%, a gente calcula, né? Esse valor vai dar esse e esse valor vai dar esse que está aqui, perfeito? A gente soma e com isso a gente acha o custo médio ponderado de capital. Para que isso vai servir, custo médio ponderado de capital? Então, a gente chegou que hoje o custo médio ponderado de capital para a nossa empresa ou para a gente que é investidor é 14,4%. Então, a gente tem aqui que para abrir uma clínica, a gente decidiu fazer
investimento de a gente ser gerente aí de uma clínica aí de atendimento, né? Então, a gente tem 2 milhões, a gente já estudou, a gente sabe que a TIR é 51%, então a TIR está mais ou menos por aqui, perfeito? E quanto que deu o nosso custo médio ponderado de capital? Esse custo médio de ponderado de capital, né, que a gente poderia, de uma certa forma, pensar que ele seria a nossa taxa mínima de atratividade, que aqui não seria mais 10%, seria 14,4%. 14,4% estaria mais ou menos aqui, a gente trabalhando ela, vai dar mais ou menos aqui uns 2 milhões e 100 mil aqui de lucro, de valor presente líquido. Então, nesse caso, com esse cenário, a gente estaria positivo, perfeito? Então, valeria a pena, nesse caso, analisando todo esse cenário, perfeito? Com isso, a gente já trabalhou decisões de investimentos e decisões de financiamento. Espero que essa videoaula possa ajudar vocês, ok? Qualquer dúvida, vocês sabem como me achar. Grande abraço, bons estudos!